Passar aqui agora para o próximo expositor, que é o Gustavo Veronese. Já está aqui com a gente, o Gustavo. Gustavo, cadê você? Olá, estamos aqui, tudo bem, Ah, Francisca? Bom dia, todo bom mundo, dia, beleza? beleza. Bem, gente, Eu quero agradecer. Foi? O Gustavo é o coordenador da causa Limpa, causa Água Limpa da SOS Mata Atlântica. E ele vai trazer aqui para a gente uma experiência, né, que é Observando o Tietê 2024, o retrato da qualidade da água das bacias do Alto e Médio Tietê. Um tema também muito importante. Gustavo, a palavra está com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradecer aí a possibilidade de mostrar um pouquinho desse nosso trabalho, né, que a gente atua há muito tempo, já são 30 anos de atuação em prol do nosso Rio Tietê, em prol da despoluição do nosso Rio Tietê. Fazendo uma breve descrição minha, sou um homem branco, cabelos curtos, estou com uma camiseta azul com o logo da SOS Mata Atlântica, que é a bandeira do Brasil, com uma parte do verde cortada aqui no lado esquerdo. Atrás eu tenho um mapa pictório do Alto Tietê, né, dividindo as subbacias também do Alto Tietê, alguns livros em cima, muitos deles sobre água, sobre o Tietê, enfim. E sem mais delongas, vamos conversar. Vocês estão vendo minha tela certinha aqui, né? Então vamos lá. Antes de apresentar o resultado do nosso relatório, lançado agora no dia 20 de setembro, a gente lançou um pouquinho antes do dia do Tietê, falar um pouquinho da SOS Mata Atlântica, para quem não conhece. É uma organização brasileira surgida em 1986, então estamos prestes a completar 40 anos de atuação em prol desse bioma, que é o mais devastado do Brasil, um bioma em que vivem cerca de 150 milhões de brasileiros, inclusive nós que estamos aqui na bacia do Alto Tietê, e que é o mais devastado. Hoje restam apenas 24% dessa floresta. Estudos indicam que para os serviços ecossistêmicos e para o ecossistema funcionar de uma forma plena, necessitaria ter pelo menos 30%. Então, a Mata Atlântica é um bioma prioritário para a restauração e para a mitigação das emergências climáticas, e é isso que a gente tem feito ao longo nossa existência, que é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica, e agora a gente está dando um pulo a mais, que é levar a Mata Atlântica para o conhecimento internacional, né, nas COPs. Estamos agora com uma equipe lá na COP16, na COP de Biodiversidade. Vamos ter equipe também na COP29. Estamos em todas as COP climáticas há pelo menos uns 10 anos, que a ideia é levar a Mata Atlântica como uma possibilidade também, porque fora do país as pessoas só aqui dentro também, basicamente conhecem a Amazônia, né? E a gente precisa colocar esse bioma tão importante que fornece água, que fornece metade dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos na Mata Atlântica, a água que as pessoas precisam para viver, enfim. Então a gente precisa ter mais conhecimento sobre esse bioma tão importante. A SOS Mata Atlântica tem essa missão de inspirar a sociedade na defesa desse bioma tão degradado. E para trabalhar nessas causas, a gente tem essas 4 linhas de atuação em enfrentamento da emergência climática. A gente só trabalha no bioma Mata Atlântica, mas faz parcerias com organizações de outros biomas. A restauração florestal é urgente e importante, é um trabalho que a gente tem de longa data também, desde o começo dos anos 2000. Começou com o Clique Árvore, que, aliás, foi criado pelo pessoal do Vidágua. Quem comandava, quem criou essa organização lá em Bauru é o atual presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. A gente começou a nossa história lá. Na verdade, a nossa história de restauração vem um pouquinho antes, mas com ênfase, começou com esse Clique Árvore, mas a gente teve uma história um pouquinho antes, que foi agora vai me fugir o nome exato, foi em 1995, 96, eu era apenas um adolescente ainda, mas acho que era Reflorestando o Tietê, que trocava latinhas de alumínio por mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, e aí depois veio um trabalho mais incisivo de restauração florestal, começando com Clique Árvores. A gente tem somente o Floresta do Futuro, né, em 2 modelos, tanto de TCRA, uma parceria com a CETESB, para quem precisa fazer as compensações, e também o voluntário, pessoas que querem voluntariamente restaurar
a floresta. Então, a gente tem esses dois modelos do Floresta do Futuro. Já restauramos, já plantamos mais de 40 milhões de árvores nativas na Mata Atlântica ao longo da nossa história. Mas tão importante como restaurar a floresta degradada, é importante manter a floresta que está de pé. Então, a gente tem um trabalho muito forte com as áreas protegidas, com as unidades de conservação. Já apoiamos mais de 500 unidades de conservação ao longo da nossa história, fazendo captação com uma iniciativa privada para poder ajudar a unidade de conservação pública, seja municipal, estadual, federal, como também reservas privadas, né, as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Enfim, o que eu vou falar um pouquinho mais aqui, que é da causa Água Limpa, que tem como trabalho levar esse conceito de que a água limpa tem que ser para todos os seres vivos, não é só para os seres humanos, né? Então, a gente precisa trazer essa premissa e, para termos água limpa, precisamos de um monte de situações, né? Então, tem que trabalhar o saneamento mais do que o saneamento básico, o saneamento ambiental como um todo, porque a água é que reflete tudo que a gente faz num determinado lugar, numa determinada bacia hidrográfica. Então, a gente precisa cuidar das bacias hidrográficas para cuidar da água, para cuidar de todos os seres vivos, inclusive nós. E toda essa história começou com esse cidadão aí, o Jacaré Teimoso. Ele ganhou esse nome porque ele deu um trabalho danado para os bombeiros, para a polícia ambiental da época, né, chamava Polícia Ambiental, para retirar ele lá de dentro. Não se sabe ao certo o motivo pelo qual ele foi parar na poluída água do Tietê aqui na capital, mas presume-se que foi uma ação do IBAMA na época para coibir a criação de animais silvestres em cativeiro, e alguém deve ter ficado com medo e largou o coitado do bicho em qualquer lugar, e o bicho acabou no Rio Tietê. E aí ele aparecia ali entre a ponte da Vila Maria e Ponte das Bandeiras, se não me engano, e as pessoas avisavam quando chegavam lá os agentes para retirar o meninão de lá. Ele já não estava mais, ele entrava na água escura e aí sumia, e aí aparecia alguns dias depois em outro lugar, eles iam lá, enfim. Foram 2 meses para retirar ele. Ele foi, inclusive, capturado não no Rio Tietê, mas no Rio Pinheiros, lá ali perto do Cebolão. E essas são algumas imagens muito icônicas, né, desse momento, as pessoas parando na Marginal Tietê para ver o resgate do jacaré. Então, esse jacaré mobilizou, mostrou, fez as pessoas olharem para o rio de uma outra forma. A gente tinha perdido completamente essa ligação com o rio, né, ao longo da segunda metade do século XX. Eu falo segunda metade porque até a primeira metade o rio era parte integrante fundamental da vida do paulistano e da vida das pessoas do Alto Tietê. Mas fala um pouquinho mais da capital, que é onde ele tem essa cicatriz poluída que é o rio. Então, voltou-se o rio, porque até a década de 50 tinha competição de nado no Rio Tietê. Até o começo da década de 70, competição de remo no Rio Tietê. E aí o rio foi retificado, aí construiu as avenidas nas suas margens, e aí perdemos completamente o contato do rio, né? E esse jacaré fez a gente voltar a olhar. As pessoas que viveram, porque na década de 90 tinha muita gente ainda viva que viveu o rio. Meu pai viveu o rio. Meu pai jogava bola aqui pelos lados da Lapa, nas várzeas da Lapa, jogava bola no Rio Tietê, tinha um time de futebol, né, que ainda existe até hoje, Unidos da Lapa. Nadava, pescava, era um lugar de lazer, né? Até recomendo um vídeo que a gente fez há um tempão atrás, mas é sempre bom ouvir, né? E meu pai dá um depoimento, inclusive, que chama Vozes do Tietê, que a gente pega diversas visões de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, para contar essa história, né? Como as pessoas veem o Tietê. Já foi 10 minutos, eu nem comecei a contar a história do Observando, mas isso daqui faz parte do Observando os Rios, faz parte do Observando Tietê. Porque essa mobilização gerou uma repercussão muito grande, e uma recém-criada Rádio de São Paulo, a Rádio Eldorado, começou a fazer um trabalho de comparação com o Rio Tamisa, que também foi muito poluído, né? E isso gerou uma repercussão ainda maior. E nessa mesma época, o Sesc São Paulo lançou um festival chamado Parceiros do Tietê, reuniu especialistas, empresários, jornalistas, artistas, para falar e cantar e se manifestar em prol do Tietê. E dessas manifestações surgiu a ideia
de criar um abaixo-assinado. Então, a rádio veio até também nova SOS Mata Atlântica, ambas tinham 5 anos, 6 anos de atuação apenas, e tiveram a ideia de fazer um abaixo-assinado para coletar 1 milhão de assinaturas em prol do Rio Tietê. E coletou-se 1.200.000 assinaturas. Eram 10% da população de São Paulo, da bacia do Alto Tietê, assinando, né, assinatura física no livro, né, a gente tem ainda algumas cópias desses livros. Isso foi entregue ao governador da época, que, em plena época, no 92, né, que era um momento propício, lançou o projeto de despoluição do Tietê. Então, o projeto foi lançado, e aí como que a sociedade acompanha uma obra dessa magnitude, que é feita basicamente de grandes estações de tratamento de esgoto e tubulação embaixo da terra para levar o esgoto até essas grandes estações. Muito difícil, ainda mais numa época que não tinha nem lei de acesso à informação. Então, a galera da SOS Mata Atlântica, na época, pensou, partindo do princípio que a água nos conta tudo, que o rio nos conta tudo, né, que o rio é um reflexo da sociedade, ele iria nos contar essas obras estariam acontecendo de fato. E aí surgiu o Observando Tietê, né, e foi feito um trabalho ao longo do Rio Tietê inteiro. A SOS Mata Atlântica chamou especialistas, Samuel Murguel Branco, Benhur Batalha, Aristide Almeida Rocha, para pegar o então CONAMA 20, agora é 357, de 2005, mas na época era o CONAMA 20, para simplificar aqueles parâmetros, pegar os parâmetros principais e criar uma metodologia de análise de qualidade de água que pudesse ser feita por qualquer pessoa, não somente por especialistas. Então, já começava aí um trabalho de ciência cidadã sem nem ter, talvez, ainda esse nome na época. Então, formou-se grupos de monitoramento ao longo dos 1.100 quilômetros do Tietê, a gente tinha uma unidade de monitoramento móvel, e esses grupos mobilizados iam mensalmente analisar a qualidade da água e mandava esses resultados para a SOS Mata Atlântica por fax, era tudo mais burocrático, né? Em 2015, a gente conseguiu um patrocínio que expandiu para os 17 estados brasileiros, para os outros 16 estados brasileiros que têm Mata Atlântica. Esses são os números atuais do nosso trabalho, a gente está nos 17 estados, com 149 grupos voluntários de monitoramento da qualidade da água, são todos voluntários que fazem isso mensalmente, analisando sempre o mesmo ponto de análise, né? Esses pontos não mudam, né? Se muda, a gente cria uma outra página lá no site, porque a gente quer criar essa série histórica. São 145 rios monitorados em 85 municípios, uma rede de cerca de 2.000 voluntários atuantes. Das 12 regiões hidrográficas do Brasil, 9 têm Mata Atlântica, e dessas 9 a gente trabalha em 8, somente a bacia do Uruguai, ali que está com o número 7 ali, que a gente não tem nenhum grupo de monitoramento atuando. Nas outras todas as regiões hidrográficas, a gente tem atuação com os nossos voluntários. E recentemente firmamos uma parceria com a SOS Pantanal, ou SOS Pantanal, para aplicar essa metodologia também na bacia do Rio Paraguai, nos biomas Cerrado e Pantanal também. Então, como que funciona isso? Se as pessoas manifestam interesse, se há algum grupo perto dessas pessoas, a gente já faz a ponte entre o grupo existente, a pessoa interessada. Se não tem, a gente vê possibilidade de criar grupo, né? O Alan falou do Balainha, a gente tem ponto de monitoramento aí no Balainha com o pessoal do Rotary. Às vezes a água melhora, às vezes a água piora, é sempre um mistério para a gente essas variações da qualidade da água lá. Depois a gente pode até conversar, né? Para a gente juntar esforços aí, já que você tem um trabalho já consolidado aí também de educação. Acho que a gente, talvez, até o objetivo desse trabalho hoje aqui seja conhecer e compartilhar e juntar esforços, né? Então, esses grupos vão para aquele corpo de água, aquele ponto de análise fixo, sempre no mesmo lugar, a gente escolhe em conjunto, a equipe da SOS Mata Atlântica com esses grupos voluntários, a gente escolhe esse ponto e aí eles passam a monitorar mensalmente esse lugar, né? Essa metodologia classifica o corpo d'água e esses resultados formam um grande banco de dados, né? Então, os grupos voluntários são os mais diversos possíveis, desde estudantes de escola de ensino fundamental até universitários, né? Tem muitas universidades parceiras com projetos de extensão universitária usando, observando os rios. Temos grupos de comunidades indígenas, grupos de escoteiro, grupos religiosos, grupos que se formam
somente para analisar a qualidade da água, como é o exemplo da divisa de São Paulo com Guarulhos, é uma galera que nunca se viu, foi se encontrando, foi se juntando, aí entra mais um, entra mais outro, enfim. Então, o perfil é muito variado desses nossos voluntários. Eles levam para campo uma ficha de análise com os 14 parâmetros pontuáveis, mais temperatura da água e ambiente, uma pontuação que vai de 1 a 3 pontos, um tendendo para uma qualidade pior daquele parâmetro, 3 para uma qualidade melhor, e aí no final a gente tem um resultado que nos dá a classificação da água de ótima a péssima. Infelizmente, ótima é quase impossível da gente achar. Aí esse grupo vai lá, depois de fazer a análise, com essa nossa metodologia, a gente treina direitinho, tem vídeo, tem explicação de várias formas possíveis, né? Para ninguém esquecer, porque às vezes pode esquecer, um vai 5 ml, outro vai 10, um vai dois reagentes, um vai um só, o outro 5 minutos, o outro demora 5 dias, enfim. E aí, depois desses 5 dias, que é o que mais demora para ficar pronto, ele vai lá com um login e com a senha, eles têm cada ponto de análise tem uma página específica, então se tem um grupo que tem mais de um ponto, ele tem que acessar 2 vezes, porque são 2 pontos diferentes, com 2 senhas diferentes, e cadastra o resultado. Isso fica relacionado com atas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, e a gente consegue ter essa espacialização e entender como que está a situação de determinado lugar, determinada bacia, aqui, bacia do Alto, Tietê e alguns grupos médio Tietê abaixo, pontos pretos com qualidade péssima, vermelhos qualidade ruim, amarelo qualidade aceitável, regular, e os azulzinhos qualidade boa. Se fosse um azul mais escuro, seria a qualidade ótima, que infelizmente a gente não tem. E esses são os resultados aferidos no último ciclo, que foi de agosto de 2023 a julho de 2024, né? E esse é o resultado de 61 pontos nas bacias do Alto e do Médio Tietê. Então, 28 municípios que foram, porque a gente tem um número global, mas a gente tem ainda um desafio pós-pandemia de reativar alguns pontos de análise, de recuperar o kit, enfim. E esses são os resultados que foram aferidos: 11,5% bom, 62,3% regular, 16,4% ruim e 6% péssimo. Significa que quase um quarto dos rios monitorados estão com a qualidade ruim ou péssima, isso é, sem possibilidade de nenhum tipo de vida ou de uso para aquele rio, né? E aí a gente faz comparativo para pontos de análise que é possível fazer essa comparação com o período anterior. Então, em 52 pontos, a gente conseguiu fazer essa comparação e o resultado mudou pouca coisa. A gente teve uma pequena melhora em alguns pontos, né? Subiu de 6 para 7 a qualidade de água boa, a regular ficou a mesma coisa, a ruim diminuiu um pouco, mas também aumentou um pouquinho da péssima, né? E uma outra coisa que a gente lança, que é muito didática, é a mancha de poluição do Rio Tietê. É uma forma didática de explicar onde o rio não tem uma qualidade boa e onde que tem. Então, ele começa com uma qualidade muito boa em Salesópolis, vai até Mogi, aí Mogi já tem uma queda dessa qualidade, é uma área mais urbanizada, industrializada, que já passou por uma área também, é uma área de agricultura muito forte também. Aí chega em Suzano, a qualidade despenca, vai para péssima até chegar em Guarulhos, divisa com São Paulo. Em São Paulo ele se mantém ruim, também volta a cair a qualidade de uma forma muito extrema de Osasco até Pirapora. Aí em Pirapora começa a ter uma recuperação e aí vai só em Porto Feliz, que tem uma queda muito grande, e em Botucatu uma melhora expressiva. Mas de resto ele vai mantendo uma regularidade, né? Esse é o gráfico, né, desse mesmo mapa aqui. Esse relatório está disponível lá no site da SOS Mata Atlântica. Quem quiser baixar, está aí o QR Code. Depois eu posso passar também o relatório aqui no chat também, tá? E as mobilizações, que são muito importantes. Essa, por exemplo, tem um minutinho aqui, já vou encerrando, mas essa é as mobilizações faz parte da genética da SOS Mata Atlântica e principalmente da causa Água Limpa. Então, essa é uma mobilização que a gente fez lá no Fórum Mundial da Água em Brasília em 2018, levamos nosso bandeirão, levamos nosso privadão, que infelizmente está nas suas últimas
atividades, porque ele vai desgastando, né? Mas é um privadão de 12 metros de altura para clamar isso. Acho que já fala por si próprio, né? Um privadão na frente do Congresso Nacional, não foi fácil inflar esse negócio lá, não queriam deixar, mas conseguimos convencer de que era um protesto válido, né? A gente levar essa mensagem que a gente precisa disso. Fizemos já muitas praias do Tietê também, como uma provocação do porquê que a gente tem carros e não árvores, e não parque na beira do rio, né? Porque esse privilégio todo para os carros e não para as pessoas. Então a gente faz algumas provocações, chama uma galera. E, vixe, acabou meus minutos. Vou mais um minutinho só, pessoal. E aí eu finalizo assim, só com algumas fotinhos aqui. De uma ação que a gente fez esse ano, que foi uma remada. A gente já fez em algumas outras vezes, essa é a quarta ou quinta remada que a gente já faz no Tietê, esperamos fazer outras. E essa a gente fez um modelo menorzinho, no dia 20 de setembro, na sexta-feira, e foi muito legal, porque a gente teve a presença da secretária Natália Rezende, presidente da CETESB também remou, a subsecretária de Água e Saneamento também remou, o superintendente do antigo da EE, ó, a gente já está falando que é antigo da EE, também remou. Então essa foto aqui é a nossa equipe de água, com a equipe da CEMIL, CETESB, da E, na qual a gente entregou uma carta para a secretária, né, expondo o que os nossos voluntários, o que a SOS Mata Atlântica espera para o nosso rio, e que coisas que precisam ser feitas e que podem ser feitas, que não podem ser deixadas mais para amanhã, né? Essa carta também está disponível lá no nosso site, o conteúdo dessa carta, e foi muito legal ter essa presença, né, e também presença de voluntários que se designaram e ficaram com vontade de entrar no rio, né, com todo cuidado, com toda a proteção, mas entramos lá no rio, foi um momento muito legal. E essa daqui, a foto à direita, é a super equipe de água, somos todas essas pessoas. A da esquerda, aqui, maior zona, que esse monte de gente, são os voluntários que remaram, e a da direita é a super equipe água, né? Então temos aí o Cezinha Pegoraro, o Marcelo Nalfa, a Aline Cruz, e esse que vos fala aqui, eu, né? E nós quatro aqui tocamos essas histórias todas e fazemos tudo isso acontecer, mas nada disso aconteceria se não fossem os nossos voluntários e voluntárias, né? Então, essa equipe, parte da equipe da SOS que estava lá, então, o Observando os Rios é um trabalho de, antes de qualquer coisa, de educação ambiental, é um trabalho de mobilização social, é um trabalho de ciência cidadã, porque são dados gerados pela sociedade para a sociedade, e é um trabalho de incidência política, porque tudo isso a gente usa para intervir em políticas públicas que tragam a melhoria da qualidade da água, que tragam a melhoria da qualidade ambiental. E é isso que nós queremos para os nossos rios: recuperar a Mata Atlântica, porque é fundamental. Fim de rio de classe 4 é uma provocação que a gente precisa colocar dentro do comitê do Alto Tietê. É absurdo termos uma classificação 4 nos nossos rios, né? Proteger as nossas nascentes, proteger as margens dos rios. Uma das coisas que a gente trouxe nesse relatório é um pedido para criar o Parque Linear do Tietê, nos mesmos moldes que foi feito no Pinheiros. Se rolou no Pinheiros, por que não vai rolar no Tietê? São rios muito parecidos dentro da cidade de São Paulo. Se dá para fazer num, dá para fazer no outro, né? Diminuir os plásticos, né? A quantidade de plástico no rio é absurdo, né? Então, rio sem plástico e sem nenhum resíduo. Saneamento básico já, né? A gente precisa sempre focar nisso e promover a gestão integrada e garantir a participação social, principalmente no nosso comitê de bacia hidrográfica. Extrapolei aí 3 minutos, me perdoe, mas estou aberto aí para considerações e, enfim, muito agradecido pela oportunidade. Gustavo, a gente que agradece a exposição desse trabalho, né? Aqui, gente, é campeão, né? Todos os projetos apresentados são espetaculares, e realmente de parabéns. Então, vou abrir pergunta. Alguém quer direcionar uma pergunta? Mário, você quer falar? Bem, eu vi no chat, o pessoal disponibilizou várias informações e também alguns elogios. O pessoal está aqui agradecendo, agradeceu a Elaine. Gustavo, legal, podemos. Aí tem uma conversa com o Gustavo, parabéns pelo trabalho da SOS. O Gustavo já disponibilizou aqui o link do site. E aí, gente, perguntas para o Gustavo. O André, levanta a mão. André, por favor. Ô, Fran, acho que o Leandro tinha levantado antes. Isso. Levantou antes? Ai, desculpa. Então, Leandro, por favor.
Gustavo, bom dia. Acho que sua apresentação foi maravilhosa. Assim, realmente a modernidade, né, da cidade de São Paulo fez com que os rios fossem engolidos, né? Eu sempre gosto de, quando recebo visitas aqui na cidade, de passear com eles no centro de São Paulo, e eu trago de fato essa percepção, né, de que São Paulo é uma cidade realmente muito grande, muito da metrópole, né, da América Latina, e engoliu os rios, né? Até mesmo o mercado municipal, né, aos fundos dele era para ser um porto, né, onde recebiam as cargas, e a modernidade acabou engolindo o rio que ali passa, pelo menos a sua função, né, como um transporte hídrico. Eu sinto que pode ser também uma possibilidade, uma provocação, assim como todas essas que você apontou, o aumento da área de preservação permanente, porque isso também, né, garante uma maior margem, né, de garantia de que a Mata Atlântica vai se regenerar. E atualmente, ainda que o nosso Código Florestal seja um dos melhores do mundo, ele tem pontos muito frágeis, né, principalmente com relação à conservação de Mata Atlântica. Então, eu acho que talvez, para essa Mata Atlântica, que é uma instituição que é tão presente, né, um poder tão grande acima de todas as discussões sobre o assunto, uma provocação a respeito disso poderia ser bem legal. Eu gostaria de saber com você se você já apontam tal discussão frente a esse aumento da margem das áreas de preservação permanente. Valeu, Leandro. Toda a restauração florestal que a SOS Mata Atlântica faz é em área de APP. Então, mas isso acontece muito mais na área rural. A gente tem uma certa dificuldade, né, e é uma dificuldade até burocrática, né, com os municípios, de fazer esse tipo de restauração em área urbana. É muito difícil, né? Por isso que a gente coloca isso como uma premissa no nosso relatório, né, do Parque Linear e do Tietê, mas outros parques lineares também. Tem parque linear que está engavetado há quase 20 anos, como, por exemplo, o Parque Linear das Nascentes do Jaguaré, na zona oeste da capital, porque são inúmeros os desafios que têm que ser superados, mas eu acho que não tem mais como não se falar disso. Parque linear dentro de uma cidade é fundamental, seja São Paulo, seja qual for, porque só traz benefício. A quantidade de benefícios são enormes, né? Porque ajuda na drenagem da água da chuva, ajuda na filtragem da água que vai chegar no rio, ajuda no conforto térmico, cria espaços de lazer para a população, que é fundamental. Então, assim, não sei como ainda isso não é uma prioridade quando se fala em áreas vegetadas nas cidades, né? Então, eu acho que a gente vai provocando isso, provocando essas discussões e colocando isso como algo que não pode mais ser deixado para trás, ainda mais em tempos de emergência climática, em que a gente precisa adaptar as cidades e plantar e cuidar das árvores é muito importante, porque também o que a gente tem visto aí é uma total falta de cuidado com a vegetação urbana, e aí qualquer chuva, qualquer vento, as árvores vêm ao chão, e aí, ao invés de trazer benefícios, causam prejuízos por uma falta de manutenção adequada. Então, os desafios estão aí, estão postos, mas as soluções também existem. Obrigada pela resposta aqui. Então, tem aqui o André. André, agora, por favor, André. Oi, Gustavo, parabéns pelo trabalho. Eu estou entendendo que, como você bem falou, o trabalho dos voluntários é fundamental. Então, eu queria que você falasse rapidamente como que você conseguiu chamar essas pessoas e como é que você mantém o interesse dessas pessoas em realizar esse trabalho. E se a planilha é manual, como é que é a coleta de dados? Eles te mandam por correio, você transcreve e os relatórios são anuais. E se você manda de volta
os resultados para eles. Valeu, André. Bom, a gente teve dois modelos. Aqui em São Paulo, na Bacia do Alto e do Médio Tietê, por a gente ter um trabalho de longa data, eu, por exemplo, entrei no final de 2002, começo de 2003 para trabalhar com isso. Então, a gente fez muitas palestras, a gente ia nos lugares apresentar a SOS Mata Atlântica, apresentar, mas muitas pessoas já vinham atrás, quando a gente anunciou que isso estava acontecendo, muitas pessoas já vinham interessadas para participar, porque já tinha um conhecimento tanto da SOS Mata Atlântica como do projeto, então se mostraram com vontade de participar. Então, hoje a gente tem, as pessoas entram no nosso site, falam, quero participar e tal, e a gente faz essas pontes, porque a gente não tem mais muita possibilidade agora de criar novos pontos de análise por escassez de material, de recursos, enfim, a gente é uma organização do terceiro setor e vive de projetos, né? Então, e nessa expansão que a gente fez para os outros estados, aí sim foi um processo em duas etapas. Uma foi apresentar, ir para os lugares, fazer contatos com parceiros locais, entrar em contatos com escolas, universidades, associações locais, para chamar para uma apresentação, para a gente apresentar a SOS Mata Atlântica de uma forma genérica, que era Observando os Rios. E aí, um mês depois, mais ou menos, a gente voltou nesses lugares para que aí as pessoas interessadas faziam um cadastro com a gente e a gente ia lá e mostrava como funcionava de fato Observando os Rios, já ia escolher os pontos de análise, fazia a primeira análise junto, deixava o kit, assina um termo de adesão ao projeto com as responsabilidades de ambas as partes, enfim. Então, a gente fez, nessa expansão, a partir de 2015, 2016, a gente fez esse modelo de ir para os estados, apresentar a SOS, depois, quem se interessasse no Observando os Rios, a gente fazia um treinamento específico sobre água, fazia vários aspectos ligados à água e saneamento, e aí o treinamento na prática de como funcionava, o analisar a água e como funciona o cadastrar. Aí eu entro na sua segunda pergunta. Essa planilha é de papel, mas também a gente tem um aplicativo que eles podem baixar no celular e fazer os resultados diretamente no aplicativo. Então, os voluntários entram com um login e senha nesse aplicativo, já fica ali, aí ele cadastra o resultado conforme for observando ali e vai no aplicativo mesmo. Mas quem não quer usar o aplicativo, leva a planilhinha de papel, anota os resultados no papel, espera os 5 dias, que é o resultado do oxigênio de 5 dias, que a gente tem que esperar para ficar pronto o resultado, e aí eles vão, com esse número de usuário e a senha fornecida, eles entram no site pelo computador e registram aquele material que está no papel. Então, se você entrar agora lá na página do Observando os Rios, estão todos os resultados. Então, a gente não faz o retorno dos resultados que foi cadastrado, porque já está lá, né? Esse resultado fica aberto, se vocês entrarem, estou passando o link aqui, se vocês entrarem lá, vocês podem ver o resultado de qualquer lugar, qualquer estado que a gente tem atuação, está lá. E esse que é um dos baratos do Observando os Rios, uma das coisas muito legais, porque além da sociedade gerar esses dados ficam lá disponíveis, abertos e explicados o que é cada coisa, né? A gente tem um manual de campo lá no nosso site, a gente tem no nosso relatório, explica essa metodologia, o que significa monitorar cada coisa. Então, esses dados ficam abertos, e isso que é o legal, né? É um dado de fácil acesso, tanto para acessar os dados, que muitas vezes a academia produz esses dados, o poder público produz esses dados, mas a gente não consegue acessar esses dados. E muitas vezes, quando acessa esses dados, a gente não entende absolutamente nada do que está escrito ali, porque está numa linguagem técnica que é inacessível para a maioria de nós, né? Então, esse também é uma coisa muito legal do Observando os Rios, que é colocar numa linguagem que qualquer pessoa que não seja especialista no tema consiga entender o que está acontecendo naquele rio com aquela água. Então, espero ter respondido a sua pergunta aí. Valeu pela pergunta, Ana. Obrigada pela participação do André, do Leandro, com as questões. Agradeço muito aqui o Gustavo, vai continuar conosco até o final pela apresentação. Parabenizo pelo trabalho.